Um empate com gosto de derrota, uma vergonha esse time do Corinthians em campo, uma vergonha, uma vergonha. Encontrar culpados, aí, meu amigo, isso é a coisa mais fácil que tem. O difícil é achar solução. O Corinthians fez uma péssima atuação, para mim foi muito mal escalado, mas a gente também não tem elenco. Então vai ser. A gente vai definir esse empate com gosto de derrota com uma soma de fatores e erros, tá? Corinthians escalado no 4-1-4-1, escalado no 4-1-4-1 mais uma vez, e para mim uma vergonha, né, o que o Dorival tem feito, uma das... Assim, o Dorival, eu já falei para vocês, ele é igual o Cuca, ou ele acerta muito ou ele erra muito, e hoje, mais uma vez, ele escalou o time muito mal. Mas é bom a gente lembrar que quem montou esse time, Augusto Melo e Fabinho Soldado, montaram um time, meu amigo, montaram um time totalmente desequilibrado. Um time de jogadores mortos. O Martins tinha acabado de entrar no jogo. Ele foi disputar uma corrida com o cara entrou na frente dele, tomou a bola dele e saiu andando. Time que não tem força física. Time morto fisicamente. Time desequilibrado fisicamente. Time horrível. Um time de jogadores tudo acima da idade, com prazo de validade. Contratações foram feitas somente pensando em fugir do rebaixamento. Ganhar a Libertadores ainda de prêmio. E aí foram campeões paulistas. Que ali foi, né, meu amigo? Ali foi o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, né? Ganhou. Eu avisei vocês que legal, a gente precisava desse título, mas que esse título ia custar caro para nós. E está custando. Aí começa o Dorival Júnior, uma decepção até agora, comandando o Corinthians. E é uma decepção. É uma decepção. Não adianta falar que o elenco é ruim. É. O Fabinho Soldado só contrata no meio do ano e não contrata no início do ano, que é uma estratégia totalmente errada, falida e de quem não é top em mercado, de gestor. Não é top. Um cara que só contrata no meio do ano, para mim, não é top. Quando terminou a temporada, na janela, eu falei: o Corinthians tem que contratar. É um erro abrir mão. Mas todo mundo começou a levar. É assim: no Corinthians é uma idolatria agora com todo mundo. Jogar o cara lá para cima como se fosse o melhor do mundo, aí foi pro Podpah, Fabinho Soldado, mestre, não sei o quê. O cara se achou, não contratou ninguém, tá aí o resultado hoje. O resultado hoje é por causa do Fabinho Soldado. Ele, para mim, os erros dele e do Augusto estão acima do Ramon e do Dorival. Para mim, isso é fato. Para mim, isso é fato. É um elenco desequilibrado. Não tem um Eric Pulga, por exemplo, ali para atacar, para driblar. Não tem ninguém. Ele não contratou ninguém. Simplesmente ele trouxe um lateral, o Anchileri, porque o Emiliano insistiu bastante e conversou com o Anchileri para vir. Então, para mim, é o maior culpado, porque o elenco é fraco. Agora vamos para o Dorival. Independentemente do elenco ser fraco, do Fabinho ter errado na estratégia, o Dorival, ele não tá ganhando nenhuma nota, ele não tá ganhando nenhuma nota de 1 a 10, ele não tira 5 no Corinthians. Ele não tira 5 no Corinthians. Então, assim, não tem desculpas. Ah, mas o Yuri saiu. Ah, mas o Memphis ficou um tempo sem jogar. Agora o Yuri. O Garro. Não tem desculpa. Primeiro, Dorival Júnior, você está sendo teimoso. E a teimosia é um dos maiores defeitos do ser humano. Que isso chegue até você. Porque a sua teimosia no 4-1-4-1 é uma coisa absurda. Quem conhece o Corinthians, e eu não sei com quem, repito, não sei com quem você conversou quando chegou ao clube, alguém deveria ter te passado que o Antônio Oliveira tentou o 4-1-4-1, foi um fiasco. O Ramon Dias e o Emiliano tentaram o 4-1-4-1, também foi um fiasco. E você está insistindo. Esse é o único esquema que o Corinthians tem. Eu sei, ataca com linha de 3, enfim, igual todo mundo, a escolinha da CBF. Né, o cursinho da CBF, linha de 3, todo mundo, qualquer time que vai jogar. Aliás, o Vitória hoje jogou no 5-4-1 o jogo todo. Vitória abdicou do jogo. Por isso tinha que ter ganhado o jogo. Agora,
Existem culpados e não é um só. Mas agora eu tô falando dos seus erros, Dorival. 4-1-4-1. Com Héctor Hernandes de ponta de lança, acabou. Aí é o fim da picada. Vou te falar, fazia tempo que eu não via decisão tão ruim no Corinthians. Onde você imaginou que o Héctor Hernandes poderia fazer linha de 4 jogando aberto na direita? Onde você viu isso? Ah, nos treinamentos. Não, eu queria saber onde você viu. Porque o Héctor Hernandes até agora não mostrou nada no Corinthians. Mas se tem uma coisa que ele não mostrou e ele não tem, é velocidade para jogar pelos lados. É força física para jogar pelos lados. Porque o Corinthians foi escalado com Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e Bidu. Entre as linhas, Ranielli, né? Porque você foi criticado por usar o Ranielli na segunda linha, você jogou ele para a primeira. É o que tem que fazer. Eu queria entender, né? Como que você chegou a esse esquema, né? Colocando Héctor aqui. Héctor, Bidon, Michael, Thales e o Memphis lá na frente. Eu queria entender como é que você quer ganhar um jogo no Corinthians ou então emplacar com esse esquema. O time do Corinthians não tem velocidade. O time do Corinthians é um time que a característica do elenco, por ser mal montado, e é mal montado, não adianta os paga-pau do Fabinho Soldado que estão aqui discordar. É mal montado, elenco desequilibrado. Elenco desequilibrado. E vou falar o que eu falei ano passado. Só a janela nos salva, tá? Eu não tô falando de rebaixamento, não, porque eu nunca falei que o Corinthians ia cair no ano passado. Só a janela vai fazer a gente brigar por alguma coisa esse ano. Porque é um elenco desequilibrado. Mas dava para melhorar. Dava para melhorar. Por exemplo, o Bidu podia jogar na segunda linha de 4. Agora, eu também quero criticar o Dorival na questão dos jogadores de beirada. Cara, quem que a gente tem? Se você falar que o Dorival tá bem, que a culpa é só do Fabinho, você tá errado. O Dorival tá muito mal. Se você falar que a culpa é só do Dorival, agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Tenta colocar a cabeça no lugar. Se você falar que a culpa é só do Fabinho, você tá mal. Você tá mal. Porque o Dorival tem muita culpa também. Não acerta nada. Se você falar que a culpa é só do Dorival, você também tá errado. Porque o elenco é fraco. O time do Corinthians está jogando muito pior do que jogava com o Ramon. E aí é inadmissível. Aí é inadmissível. Eu sinto que o Dorival não se sente em casa, não criou identificação, e sinto que o Dorival também não conhece nada do Corinthians. Não conhece nada. Se ele chegasse para mim e perguntasse, Samir, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer? Eu diria alguma coisa. Ele foi se informar com quem sobre o Corinthians? Eu não entendo até agora. Eu já vi o Dorival fazer excelentes trabalhos. Queria o Dorival? Pô, dos nomes que tinha, lógico que queria. Agora, eu não sou traíra de chegar aqui para você e falar, pô, gente, calma, vamos esperar. Nem isso eu tô fazendo. Eu tô aqui falando Dorival péssimo no Corinthians até agora. Por que você não pode ser sincero e falar assim, o Fabinho não é tudo isso? Desculpa, velho. Desculpa. E ele só trouxe o Hugo Souza depois de tomar um não do Santos, não conseguir tirar o Santos do Fortaleza, depois de não conseguir tirar o Walter do... acho que estava no Cuiabá, e depois de não conseguir tirar o Tadeu do Goiás. O futebol, meu irmão, tá de mal a pior. Tá de mal a pior. Você acha que se existe um cara bom, quem é bom de executivo no Brasil? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O Fabinho, que vocês acham tão maravilhoso, contratou Alex Santana, um morto, contratou Héctor Hernandes. Olha aí os caras que ele contratou. Vai fazer essa lista aí. Kaká, comprou o Kaká, ainda pediu para comprar por 4 milhões de euros. Kaká, André Ramalho, mais quem? Fala aí. Fala os caras aí que ele contratou. Héctor, Alex Santana, tem mais aqui, eu não tô lembrando. Eu quero que vocês me ajudem. Thales. Queriam pagar de qualquer jeito, tanto que fizeram de tudo para renovar o empréstimo do Thales. Eu falei, não renova. Não renova com o Thales. Ele é ruim. Charles, o Mateuzinho não, que não foi o
que não foi o Fabinho. Entendeu? Anchileri, tá? O Michael, né? O Michael, nossa, o Michael, maravilhoso, né? Ô, Dorival, que mundo você vive, velho? Você tá indo para as coletivas falar que salvou, que recuperou o Michael, que recuperou o Kaká, que recuperou o Félix Torres, que recuperou... Pelo amor de Deus. Não tá fácil não, sabe? Diz o Rafael Venuto, não tá. Pô, que mundo você vive? Dorival, eu não tenho nem coragem mais de ver suas coletivas. Você tá em outro mundo, cara. Você é Corinthians. Você chegou na seleção brasileira, você treinou o São Paulo, treinou o Palmeiras, treinou o Santos, mas eu preciso te falar também, com 20 anos de carreira, que o Corinthians é diferente de tudo, amigo. E outra, taticamente, você está muito errado e equivocado no 4-1-4-1. Pro 4-1-4-1 dar certo no Corinthians, eu só não vou apostar porque eu não aposto. Aliás, nem anuncio o bet aqui no meu canal. Se não apostaria contigo que para esse 4-1-4-1 dar certo no Corinthians, aposto com qualquer um que teria que chegar no mínimo 3 reforços. Jogador de beirada e volante quebra-linhas. A gente não tem nada disso se você quer fazer isso. E parece loucura que eu vou falar, mas eu vou falar. Não dá para você tirar o Memphis do jogo, velho. Por mais que ele não esteja fazendo nada. Sabe por quê, ô Dorival? Deixa eu te contar uma coisa. Acho que você não percebeu. O Memphis não tá no Flamengo. Você não tá no Flamengo. Você tinha Pedro, Gabigol. Eu vou tirar o Pedro. Vou pôr quem? Gabigol. Vou tirar o Luiz Araújo. Vai tirar o Luiz Araújo, mas ele tava correndo. Não, mas eu vou pôr o Michael. Caramba. Pô, eu vou tirar o Bruno Henrique. Vai tirar o Bruno Henrique, você é louco? Mas tem um Plata. Você não tá no Flamengo, velho. Cara, você não pode tirar o Memphis. Sabe por quê? Porque você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Hein? Você não tem ninguém. Ô, Fábio. Hein? Um abraço, querido. Você não tem ninguém, filho. O Memphis você não tira nunca. Eu não tô comparando o jogador, tá? Porque o Romário é um dos maiores da história do futebol mundial. Nem se compara nem Neymar com o Romário. Mas lembra do Romário no final de carreira? Não vai tirar. Tá fazendo alguma coisa? Não tá. Mas caiu nele é caixa. E, pô, o Garro entrou, filho. Você deixa o Memphis. O Garro entrou, você deixa o Memphis. Porque o Garro vai ter que tocar pro Thales. Você sabe quem é o Thales? Você sabe quem é o Thales? Ombros maravilhosos, mas não joga nada. E tinha torcedor aqui que queria que pagasse 15 milhões de euros nele. E eu não vou esquecer. Ah, o Depay mereceu sair. Ah, desculpe, velho. O Depay mereceu sair. Cara, ele tava jogando bem? Não tava jogando bem. Mas eu pergunto, quem tava? O Thales tava jogando bem? O Hector tava jogando bem? O Martínez estava jogando bem? O Michael estava jogando bem? O Bidon estava jogando bem? Pô, meu irmão, tá errado, velho. Ele tira o Memphis Depay e põe o Guinegão. Sabe quem é o Guinegão? Não é o Binegão que cantava com o D2, que mandava bem ainda na rima. É o Guinegão, meu irmão. E aí ele tira o Bidon para colocar o Rian. 6 por meia dúzia, 0-0 contra o Vitória. Ah, desculpe, velho. Quem falar essa que o Memphis tinha que sair? O Memphis tinha que sair, meu irmão. Você tinha que tirar o Bidon. Se quer colocar o Guinegão, coloca o Guinegão, mas você tira o Bidon. Recua o Martínez, recua o Martínez, recua o Martínez. E aí você põe lá na frente Memphis, Guinegão, Romero e o Garro armando. Pô, será que Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians, porque que jogo ruim, hein? O Dorival erra nas trocas, o time vai mal, expõe carências do elenco e Rodrigo Garro, hein? Um alento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, vamos falar desse jogo aí. Meu Deus do céu, que coisa lamentável. Hoje eu preciso responsabilizar Dorival Júnior. Eu sei que ele percebe evolução, eu sei que ele explicou as suas medidas, as suas mexidas, as suas tentativas no jogo, mas é muito pouco, né? O Dorival já tem mais de um mês no comando técnico do Corinthians e a gente ainda não enxerga o que ele quer com esse time.
Eu vou dizer um negócio para vocês, é difícil até explicar o Corinthians. Eu reclamava muito do Ramon Dias e do Emiliano, e disse isso ao Emiliano, né, em algumas críticas pontuais, mas eu sabia o que criticar. Eu chegava para analisar pós-jogo o time do Ramon e falava assim, gente, como é que tá aquele buraco dentro do 4-3-3? Por que o Memphis está jogando de lateral esquerdo, cobrindo o lateral? Por que o fulano... Eu sabia o que estava acontecendo. O time do Dorival, ele é um pouco indecifrável, porque ele é inconstante, ele não convence, ele não tem uma regularidade, ele não tem um padrão, é difícil você enxergar o que está acontecendo. E assim, isso me preocupa. Mas eu tenho esperanças no Dorival, porque eu ainda acho que o Dorival Júnior pode recuperar esse time. Tem uma coisa que ele já fez, que é a questão da defesa, né? Ele estancou. Olha, gente, a gente pode criticar individualmente, pontualmente, atuações do Félix Torres, do André Ramalho, do Kaká, mas uma coisa é fato. O Corinthians parou de tomar gol. Parou. O Corinthians simplesmente não... tomou contra o Huracan lá. Tá bom, mas assim, é muito raro. O Corinthians hoje não está tomando tantos gols quanto tomava. Então, ok, se o objetivo do Dorival é reconstruir o time a partir da defesa, tá bom, eu vou dar esse voto de confiança. Tem uma pausa agora para que ele possa treinar o time. Eu vou dar esse voto de confiança. Tem um momento em que a gente percebeu o time do Corinthians, como todos, desgastados fisicamente. Você não tinha uma figura como a do Rodrigo Garro, você agora perde o Yuri, o Memphis ficou de fora de alguns jogos. Então, tudo isso nesse meio tempo, obviamente, atrapalhou o andamento das coisas. Eu vou dar esse desconto, porque eu reconheço no Dorival um bom treinador. Ele não está conseguindo fazer o time jogar? Não. Então, assim, eu posso estar sendo incoerente, o torcedor deve estar pensando, pô, você tá maluco, Chico, você tá criticando o Dorival e tá dizendo que, ok. Não, não é isso. É que, assim, a gente está apontando falhas nesse momento, mas eu não vou aqui rasgar tudo e dizer, manda embora e vai buscar outro técnico. Eu acho que é muito prematuro, até porque tem uma pausa se avizinhando. Essa agora da data FIFA e depois a da pausa para o Mundial. Então, eu darei um voto de confiança porque eu reconheço no Dorival um grande treinador. E acho que ele, com tempo para treinar, recuperar jogadores e talvez alguns investimentos pontuais, e isso talvez seja o mais complicado e nebuloso nesse momento, porque aí você precisa envolver a parte política administrativa do Corinthians e aí já complica. Porque o Fabinho Soldado, inclusive, antes do Dorival, emitiu um pronunciamento, falando com todo mundo ali na sala de coletivas, dizendo que... reafirma o compromisso dele com o Corinthians, recebeu sondagens pelo trabalho que ele vem realizando, se valorizou, né? Então ele permanece à frente do Corinthians para tentar o que é melhor pelo clube. Falou, assim como era com o Augusto, hoje com o Osmar, temos autonomia para fazer aquilo que temos que fazer. Então o Fabinho, que é o dono do vestiário do Corinthians, ele continua comandando as ações. E ele provavelmente entende e já identificou as carências do elenco. A questão é, ele vai ter dinheiro para contratar? A gente sabe que o molde hoje, o modelo do Corinthians que contrata é receber jogadores livres de custos para você negociar salários e luvas. Ele vai conseguir segurar jogadores que daqui a pouco querem sair por conta dessa instabilidade política? Ele vai conseguir contratar todos aqueles jogadores que ele quer? O Corinthians vai ter caixa para isso? Não sei. Isso é uma incógnita que a gente vai descobrir ali na frente. Tem uma janela que abre nessa segunda-feira para o Mundial, né? Mas todos os times podem contratar até o dia 10 de junho e depois a grande no dia 10 de julho. Aí sim, todo mundo vai em busca de reforços. Tem que confiar, tem que apostar que o Fabinho Soldado consiga fazer o que é melhor para o clube no segundo semestre. E diante disso, eu tenho que esperar. Eu sou obrigado a esperar o que o Fabinho Soldado vai fazer, o Dorival vai fazer com essa parada, para melhorar e potencializar o time. Nesse jogo contra o Vitória, o Dorival está muito apegado a esse esquema do 4-1-4-1. Só que dessa vez ele fixou, ao invés do Maicon, o Ranieri de primeiro volante. Eu falei, opa, finalmente. Avançou o Bidon e o Maicon como construtores, digamos assim. Puxou o Memphis para jogar um pouco mais por dentro, vindo buscar essa bola. E eu não gosto quando ele exerce essa função, porque acho que ele se desgasta, ele tem que estar próximo da área, que é algo que o próprio Dorival disse isso na sua chegada, que ele iria explorar o Memphis dessa maneira. Colocou o Thales Magno e o Héctor Hernandes como atacantes lá na frente para, enfim,
repor ali, né, as ausências de André Carrilho, machucado, e também do Yuri Alberto, e esse vai fazer muita falta porque vai demorar um tempo para voltar. Esse foi o time que ele encontrou, essa foi a maneira que ele encontrou para escalar o time. Só que não existiu conexão pelo meio, não existiu produção criativa e a coisa não funcionou no primeiro tempo. Com 28 minutos ele perde o Ranieri machucado e aí ele faz aquilo que eu não imaginei que ele fosse fazer, né? Ele volta o Maicon para ser esse primeiro volante mais uma vez, e ele tinha aberto mão disso, eu pensei, opa, que legal, o Ranieri de primeiro, não de meia, mas aí o Ranieri machuca, ele bota o José Martínez de ponta pelo lado direito. Quase um segundo lateral, assim, e eu sei que o Martínez ataca o espaço, eu sei que o Martínez gosta de se lançar, mas existe um motivo pelo qual ele é volante, né, gente? Muitas vezes chega ali, ele já fez cruzamentos interessantes, botou na cabeça do Yuri e tudo mais, mas muitas vezes ele cruza na lua, ele chuta cruzado errado, ele precisa de uma aproximação ali também, então o Mateuzinho não subiu tanto assim. O time ele não funciona, a verdade é essa. A organização do time, a sincronia do time, ela não rola. O que acontece de diferente no jogo? O Héctor Hernandes, por exemplo, não conseguiu receber uma bola livre, e olha que eu tenho boa vontade com ele, e eu sei que o time tem uma dificuldade de trabalhar para ele, né? Então ele tem meio que se virar por ali, é que o Yuri tá mais adaptado, né? O Héctor nem tanto assim. E aí quando o sistema muda muito, também acaba prejudicando o jogador que não joga sempre. No segundo tempo, o que ele faz? Ele tira o Héctor Hernandes, que estava uma figura nula, e coloca Rodrigo Garro. Eu não vou nem condenar a substituição, porque assim, o Héctor não estava fazendo nada, e era meio óbvio, você não tem uma reposição para o Yuri, avança o Memphis Depay, você já tem o Thales por ali, depois ele botou o Romero, você bota mais atacantes e bota um cara para abastecer, mas coitado do Héctor, né, que quando entra o cara para abastecê-lo, ele entra justamente no lugar do Héctor Hernandes, então ele não teve nem essa possibilidade de jogar com o Rodrigo Garro. Quando o Garro entra, o segundo tempo é todo do Corinthians. E o Garro faz coisas que só ele é capaz de fazer. Em 45 minutos, o Garro mudou a história do jogo e o Corinthians não venceu por um detalhe, assim, não que tenha jogado tão bem assim, mas é que o Garro fez o time jogar. O Garro chegou muito mais próximo, fez o Corinthians chegar mais próximo do gol. É verdade que o Corinthians se expôs também, não fosse o Hugo Souza, que fez umas duas, pelo menos, defesas importantes. O Vitória também poderia ter chegado ao placar, porque esse é o teu risco, né? Você avança aqui, o adversário que tá beliscando um pontinho, daqui a pouco vem um espaço, o Renato Kaiser chuta uma bola, queima a roupa e o Hugo pega. Pro Ancelotti ver, lá nas tribunas, né? O recém-convocado goleiro do Corinthians. Depois tem um cruzamento pela direita que ele salva embaixo. O Hugo foi super importante, mais uma vez. Mas o Corinthians criou por conta do Rodrigo Garro. Cuidem desse menino. Esse menino ele é muito especial. Ele assim, não tem justificativa, não tem desculpa para o Garro, né? Ele estava parado, ele estava com lesão no joelho, ele estava tanto tempo sem jogar. Não existe isso. O jogo ruim, crise política e tal. Ele não quer saber. Ele vai lá e ele veste a camisa do Corinthians buscando o resultado e o gol enquanto tem jogo. Enquanto o juiz não apita, ele está tentando alguma coisa. Ele meteu uma bola na trave, numa cobrança de falta. Ele enfiou uma bola para o Romero, que o Romero perdeu assim. Ele enfiou uma bola para o Thales Magno, que chutou na trave. Cara, ele tentou de tudo. Esse menino, ele é fantástico. E aí a gente percebe o tamanho da falta que o Rodrigo Garro faz e fez no time quando ele não está. Porque não existe uma peça de reposição. O Emiliano tentou, o Ramon tentou, né? Os dois tentaram. O Dorival tenta e não existe. Você pode botar qualquer... O Coronado não é esse cara. O Memphis vindo buscar o jogo não é esse cara. O Bidon não é esse cara. Não existe uma peça no Corinthians e dificilmente você vai encontrar no futebol brasileiro